Como fazer para, em 2022, você trazer para o hype um filme de 2017 de novo e dessa forma fazer com que muita gente que nunca viu esse filme veja e, consequentemente, você gerar mais renda para quem produziu o filme, para a plataforma que hospeda esse filme, que disponibiliza ele para ser assistido no streaming e também, talvez por tabela, para quem atua nesse filme. A resposta para isso é simples e você não precisa de fazer nenhum livro com manual para explicar. É simplesmente você tentar cancelar esse filme e falhar miseravelmente. O filme, baseado no livro de Danilo Gentili, veio à tona novamente em 2022 por conta de duas cenas que foram consideradas ofensivas e polêmicas. Uma cena com o ator, comediante e humorista Fábio Porchat, e outra com o próprio Danilo. Eu nunca tinha assistido esse filme, eu já tinha visto que ele tinha sido proibido, já tinha uma ordem judicial para que ele fosse retirado das plataformas de streaming, mas na data que eu escrevi o roteiro desse vídeo, esse filme apareceu disponível para mim no catálogo da Netflix e como um dos filmes top assistidos lá. Aí eu simplesmente resolvi assistir para tirar minha própria conclusão, ver qual é, e escrever o roteiro desse vídeo. Já tem algum tempo que eu escrevi esse roteiro, demorei para gravar o vídeo, mas hoje finalmente ele vai aparecer aqui no nosso canal. Afinal, Como se tornar o pior aluno da escola? É um filme bom? É um filme ruim? É ofensivo? É divertido? Você vai dar risada? Você vai achar péssimo? Fica comigo aí no vídeo que hoje nós vamos falar sobre como se tornar o pior aluno da escola aqui no Cinema Casual. Seja bem-vindo aí ao canal, meu nome é Paulinho Filho e já peço para você chegar se inscrevendo, por favor, no canal. O algoritmo do YouTube parece que não gosta de canais novos, então muito dificilmente você que tem um canal novo, você deve saber disso, o vídeo do canal novo vai ser recomendado pelo algoritmo na timeline da galera. Então, se esse vídeo chegou a você de alguma maneira, por favor, já chega se inscrevendo no canal para ajudar a gente a conseguir crescer mais rápido, ajudar o canal aqui a desenvolver cada vez mais. Se possível, aciona a notificação no sininho aí. Tá passando aí na tela meu Instagram pessoal, @paulinhofilho, e o Instagram do canal aqui, o Instagram oficial. É um Instagram no qual eu já postava algumas resenhas em inscrito, só no Instagram, mas agora eu resolvi repaginar ele para trazer ele para cá como oficial do canal. Então em breve eu vou trazer um conteúdo lá para poder interagir melhor com vocês de uma forma diferente da interação que nós temos aqui. Então não deixe de seguir @cinemacasual no Instagram. É isso e vamos pro vídeo. Recentemente veio à tona novamente o filme Como se tornar o pior aluno da escola. É um filme já antigo, já tem uns 5 anos de lançamento. Esse filme é uma comédia baseada no livro homônimo, que foi escrito pelo ator, comediante, humorista e apresentador Danilo Gentili, e esse livro, né, o filme também, conta a história dos meninos Pedro e Bernardo. Bernardo não tem muito problema na escola, ele é um garoto muito inteligente e o problema dele é quando a escola dele resolve adotar alimentações naturais, tirando do cardápio as tradicionais coxinhas. E como ele é um personagem do biotipo gordinho, ele se incomoda com isso porque ele gosta de comer o salgadinho frito e isso aí para ele foi o fim da picada. Já o personagem Pedro é um pouco mais complexo. Ele vive sozinho com a mãe, ele era um bom aluno, mas no momento está passando dificuldades na escola, na história do filme, né? Porque o pai dele foi, na escola, um aluno modelo, estudou perfeitamente, cumpriu todas as regras, se formou, começou a trabalhar e durante anos trabalhando de forma modelo também no seu escritório, morreu no escritório trabalhando. E aí ele tá passando por dificuldades no momento que as notas dele, desde o falecimento do pai, foram caindo cada vez mais, até chegar a um ponto de que no momento, na história do filme, ele tá dependendo de uma prova final para conseguir passar de ano. O que todo mundo sabe aí, vocês estudaram na escola e tal, ficar dependendo de uma prova final para passar de ano realmente é muito ruim. Como se tornar o pior aluno da escola é uma comédia daquelas bem no estilo de comédia americana, tipo American Pie, Superbad, aquelas comédias que tem adolescente fazendo besteira, adolescente passando por situações complicadas e saindo dessas situações complicadas de forma constrangedora. Todo aquele dilema adolescente, as vitórias do adolescente quando consegue uma conquista, as derrotas que normalmente, como eu já falei, são bem constrangedoras aí. É uma comédia zona americana, sendo que foi feita e produzida aqui no Brasil com atores brasileiros, basicamente. O roteiro que o Danilo Gentili fez parece muito realmente esses filmes aí americanos de uns anos para que rolaram dos anos para cá, e tem até algumas referências de filmes americanos mais antigos de comédia dessas, tipo Porky's, A Vingança dos Nerds, esses filmes que são comédias mais clássicas aí do cinema norte-americano. As polêmicas do filme
ficam por conta de umas cenas que tem logo pouco depois do começo do filme. O personagem Pedro encontra uma caixa escondida no banheiro, onde tem alguns pertences de um ex-aluno, com inclusive um livro, onde nesse livro tem alguns ensinamentos lá de como se tornar o pior aluno da escola, ensinando algumas pegadinhas, alguns truques, etc. E eles resolvem que eles precisam descobrir quem foi o aluno que escreveu essas pegadinhas e pedir ajuda desse cara para conseguir passar de ano e sem muita dificuldade. Essa caixa tem, além do livro, alguns itens bem anos 80, tipo um Walkman, uns outros itens, são realmente cigarrinho de chocolate, coisas que a gente que viveu os anos 80 com certeza pegou na mão, usou, teve, e o caderno propriamente dito. Então, depois que o Pedro encontra essa caixa com esse caderno e esses itens aí, esses pertences, ele chama o Bernardo, amigo dele, e eles vão procurar até encontrar o dono do caderno, porque no caderno tem o nome de um aluno. E esse aluno é o Fábio Porchat. E eles entram na casa do Fábio Porchat para tentar pedir a ele ensinamento, né? Principalmente o Pedro quer ensinamentos para poder conseguir colar na prova final e passar de ano sem muita dificuldade. Quando eles estão dentro da casa, na sala da casa do personagem do Fábio Porchat, eles pedem essas ajudas aí ao personagem do Fábio. É importante diferenciar o ator do personagem. O Fábio Porchat não tem nada a ver com isso, só o fato de ele ser o ator e mais nada. Ele fala pra eles que ele só vai ajudar eles dessa forma se eles descascarem a banana do tio, né? Daí os dois personagens, né, os dois meninos, o Pedro e o Bernardo, se olham com nojo, e enquanto eles se olham com nojo, a câmera foca o rosto do Fábio Porchat, e aí ele tá com a mão ali pra baixo e tá o áudio, etc, todo, como se ele estivesse abrindo o zíper da calça, e aí ele pega a mão do menininho Bernardo e põe no instrumento dele. Mas isso não aparece. Mas, obviamente, que a cena dá a entender que ele pôs a mão do garoto lá. E aí, quando ele pega a mão do garoto e coloca lá, né, o Bernardo, eles se olham com nojo, ele saca da bolsa um desodorante como se fosse um spray de pimenta, tenta borrifar esse spray de pimenta na cara do personagem do Fábio, sendo que ele acaba borrifando no próprio olho dele mesmo, que chega a ser engraçado, e eles dois saem correndo, cheio de nojo, correndo da casa do personagem do Fábio. E a cena acaba nisso aí. A outra cena da qual eu vou falar, que é a outra cena polêmica, tem um pouco mais de spoilers, eu não tenho como escapar disso, mas assim, o filme já tem 5 anos que foi lançado na data de hoje, né? É um filme de 2017, então não tem muito como escapar e não tem ninguém aí que possa ficar muito reclamando que dê spoiler. É necessário explicar o que acontece para poder, mais pro final, eu poder explicar meu ponto de vista, meu raciocínio para vocês, porque esse tipo de assunto é meio delicado, então é importante deixar tudo muito explicado, porque hoje em dia na internet, até se você explicar muito bem explicado o teu ponto de vista, tá arriscado você ser cancelado. Então vamos nessa. O personagem Pedro invade a casa do personagem do Danilo Gentili pra tirar satisfação. E aí, tipo, numa referência de Volta pro Futuro 2, o personagem do Danilo tá numa banheira, no mesmo estilo do Biff Tannen tá no De Volta pro Futuro lá, charutão, etc, todo prosa. Daí ele sai da banheira, tá tomando banho, tava pelado, coloca o roupão e eles começam a brigar, sair na mão. Num dado momento nessa briga, o Danilo consegue, o personagem dele consegue imobilizar o Pedro. No meio dessa imobilização, ele tá meio que sentado por cima do personagem Pedro e ele bota o saco na cara do garoto. Obviamente uma prótese, né? Não era o saco real do Danilo Gentili, né? Eu quero acreditar. Mas ele põe um saco na cara do garoto numa traquinagem absurda aí. E aí o personagem Pedro, o que ele faz? Ele se defende. Ele morde o saco, né, de borracha que tá na cara dele. O personagem do Danilo dá um grito e eles continuam saindo na mão até a cena acabar. Olha, eu não sou sensível com esse tipo de coisa não. A gente já viu aí ao longo da nossa vida vários filmes que tem violência visual e coisa braba mesmo. Tem aquele filme Doce Vingança, que é um filme que trata da vingança de uma menina que foi abusada, né, no caso, do filme lá. Um grupo de homens cometeu lá uns negócios com ela e eles dão ela como morta, até o momento que ela ressurge e começa a pegar eles um por um, e a vingança dela é absurdamente, meio mentirosa, mas é só parada pesada que ela faz pra cima deles pra poder se vingar do que eles fizeram com ela. É um filme bom? Talvez não seja, não é um filme muito memorável pra mim não, mas não é por causa da violência de que acontece com ele, pelo contrário, o filme retrata algo que acontece na sociedade, infelizmente. Muitas mulheres aí sendo atacadas, a gente vê que isso acontece, infelizmente mesmo, e se não houver pelo menos alguma obra, alguma coisa para retratar isso daí, mostrar pra gente, pra nossa sociedade o que tá acontecendo, dificilmente alguém vai tomar alguma atitude, porque enquanto a galera ficar pensando que essas coisas não acontecem, ninguém se manifesta.
E esse filme Doce Vingança tá aí. Você consegue assistir ele facilmente na internet, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor de cabeça. E as pessoas que ficam proibindo o filme do Danilo, que é uma comédia, não estão impedindo esse filme de acontecer, assim como vários outros filmes que tem esse tipo de situação aí mais íntima, digamos assim, acontecendo. E acontecendo de forma até mais grave do que no filme do Danilo, que, como eu já falei, é uma comédia. Fingir que não acontece, que não existe, querer tapar os olhos para esse tipo de situação, não é a melhor saída. O filme trata disso como uma crítica. Não é um personagem que é o bonzão, o mocinho, que tem muito tempo de tela. Ele é um vilão na história do filme. E mais, querer cancelar o Danilo e o Fábio, eu acho absurdo. O Fábio principalmente, porque o Fábio Porchat não tem culpa de nada. Ele é simplesmente um ator, ele foi contratado para fazer um papel e o desempenhou da melhor forma que ele pôde. Tenho certeza que ele não concorda com aquilo. Ele não concorda com aquilo que eu digo, ele não concorda com aquele tipo de comportamento que é mostrado no filme, com certeza. Mas é um personagem que retrata um tipo de pessoa que existe na nossa sociedade, infelizmente. Daí você vai falar, de repente, uma pessoa que dá contra esse filme, mas o nosso adolescente vai assistir esse filme. É importante que assista e que saiba que na nossa sociedade existem pessoas que são assim, porque é o menor sinal que um adolescente, um filho nosso, perceba de um comportamento parecido, ele vai reportar. Ele não vai guardar para ele, ele já vai falar. Vai saber se defender, vai estar preparado para aquela situação. Que é diferente se você fingir que aquilo não existe e não preparar o seu jovem, sua criança, seu adolescente para a maldade que existe na cabeça dos seres humanos. Tem como não, a parada não se resolve. No filme, o Fábio Porchat interpreta um personagem que é um pedagogo. E é um pedagogo que tem esse tipo de comportamento aí que eu não posso falar aqui, senão o vídeo vai mal e etc. Mas é um pedagogo que comete esse tipo de ato aí complicado com esses jovens. E igual a esse comportamento, com certeza existem outras pessoas que têm empregos parecidos que são assim. A gente já viu relatos de pessoas na igreja que são assim, padres que são assim, professores que são assim, e todo tipo de profissão que são assim. Pais e mães. Tem pais e mães, padrastos, madrastas que são assim. Nossa sociedade tá cheia disso, tá cheia de maldade no meio da sociedade. E você querer combater o filme e não a maldade dessas pessoas, pra mim é um erro. Sobre a cena do Danilo, a gente já viu isso aí, por exemplo, eu vou citar um exemplo de um filme, não eram adolescentes, mas a gente viu acontecendo coisa parecida no filme Borá. Quem já viu aí o filme Borá, tem uma cena de briga entre o personagem Borá e o outro personagem que fica sempre com ele, que é aquele outro ator gordinho, não me lembro o nome agora, onde eles brigam nus, brigando num quarto de hotel. É uma cena grotesca, mas tá aí pra gente ver também. E na cena em si, eu não vi nada demais no que o Danilo fez. O que ele faz ali, o personagem dele, é mais no intuito de ferir a honra do garoto, de atingir o garoto na hora da briga ali, daquele calor do momento, do que de querer tirar alguma satisfação daquilo. Não tem nem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não é a melhor cena do filme pra mim, na minha opinião. Talvez não fosse necessário colocar até nenhuma das duas cenas, porque tem maneiras de você fazer ficar isso subentendido sem fazer um jogo de câmera e atitudes que insinuam que o personagem do Fábio botou a mão dele, do garoto no instrumento dele, ou no meio de uma briga o personagem do Danilo botar o saco na cara do moleque. Não acho que precisava, mas tem lá e não vi sinceramente nada de muito complicado nisso daí. Daria perfeitamente para no meio do diálogo o personagem do Fábio deixar subentendido que ele tem essa tendência aí mental complicada pra cima de adolescentes, e o personagem do Danilo, quando levanta da banheira lá pra poder botar o roupão, poderia estar com uma sunga de praia, alguma coisa do tipo, ter toda a briga, mas não ter aquela cena do saco. Daria, mas os caras optaram por botar aquilo dali. E nessa cena do Danilo, a questão que fica, como eu falei, foi uma traquinagem que ele tentou fazer pra ferir a honra do garoto, mas ele tomou uma dentada e acabou se dando muito mal, porque, pô, nessa região aí qualquer coisa dói muito. Sobre o filme em si, é um filme que me arrancou algumas risadas, eu confesso. Tem alguns momentos que eu achei bem engraçados, algumas pegadinhas que eles fazem na escola são engraçadas. O personagem do Rogério Skylab é divertido quando aparece. Tem uma cena dele mais na frente na maçaneta. Nossa, como eu ri daquilo, é muito bom. O Carlos Villagrán, o Kiko, né? Grande Kiko, é o diretor da escola, e ele é engraçado que eles têm uma questão de zoar essa coisa de ele falar enrolado, porque ele não fala português tão bem e tal.
Assim, ele fala português bem, mas ele tem um sotaque. E aí eles zoam ele, aquela coisa de chamar ele de Bulldog, enfim, do personagem do Kiko. Que ele, na história do filme, ele não era o Kiko. Ele era o diretor da escola que tá com outro nome. Mas algumas piadas que são feitas pra cima do Kiko, eles usam nesse filme e eu achei que foi interessante, foi legal. O personagem dele é legal, é divertido. O Moacir Franco é muito interessante nesse filme também, é um personagem do qual eu gosto. É um ator velha guarda aí, renomado, clássico. E ele tá muito bem como zelador da escola, eu achei bem legal. Os dois garotos são muito bons, o Pedro e o Bernardo, né? Os dois que interpretam o Pedro e o Bernardo são muito bons, mandaram bem. Tem um garoto almofadinha que é o maior vítima das... Nossa, a maior vítima das traquinagens que eles fazem, cara. Nossa, quando ele aparece com a sobrancelha pintada é muito bom. Nossa, como eu ri disso, cara. É muito engraçado. E aí, é um típico filme de escola americana, cara. Os dois garotos ficam fazendo todo tipo de pegadinha na escola para pegar os outros, para pegar os professores. E, aliás, a escola tem um visual muito típico de escola americana. Eu não sei que escola é aquela, se aquela escola é realmente uma escola real ou se é fictícia, né? Estúdio. Sinceramente, não conheço. Pode ser que seja uma escola de São Paulo que eu não conheço. Mas o visual da escola é bem parecido com o visual das escolas americanas. Aqueles armários no corredor e, enfim, o visual das salas de aula é muito parecido. E isso serve ainda mais para reforçar essa coisa de que parece uma comédia americana e não do tipo de comédia brasileira que normalmente a gente está acostumado a ver no cinema nacional. Sobre os acontecimentos que tem nesse filme, eu, sinceramente... O que a gente vê aí são alunos fazendo pegadinha na escola. Cresci vendo isso acontecer. Eu era um aluno bem comum e nunca tive vontade de ficar fazendo pegadinha com os outros assim. E não acho que é vendo um filme desse que uma criança, um jovem, um adolescente vai querer sair fazendo pegadinha na escola. Não acho que o filme influencia ninguém a se tornar o pior aluno da escola. Pelo contrário, eu acho que o filme mostra mesmo que muitas vezes o caminho certo para fazer as coisas é o caminho do certo. E é um filme que arranca a risada de algumas pessoas. Não é um filme ótimo, na minha opinião. Acho que é um filme bem normal, uma comédia bem normal, mas que vai divertir a pessoa que for assistir de coração aberto. Pelo meu critério, esse filme é um filme 3 estrelas, vai te divertir se você assistir de coração aberto, ignorando a atuação tenebrosa do Danilo Gentili, muito artificial como ator. Lembrando que essa é só a minha opinião sobre esse filme, eu não sou crítico de cinema, nem especialista em roteiro, nem nada disso. Só tem um canal onde eu falo dos filmes que eu assisti, gostei ou não. Eu sou um cara normal igual a você. O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa o like e se inscreva no canal, é muito importante. E comente o que você achou. Tenha você assistido o filme ou não assistido o filme. Se você assistir por causa do que eu falei, por favor, comente. Um grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.